Você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje falaremos sobre uma introdução aos evangelhos. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram, falaremos sobre os evangelhos de uma forma introdutória, antes de entrar nos livros. Espero que você goste desse conteúdo bíblico. Estamos aí iniciando o nosso ensino com relação ao Novo Testamento. Então nós estamos ainda fazendo alguns vídeos falando com relação a particularidades do Novo Testamento. Quando a gente fala dos evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, existem alguns ensinamentos muito interessantes para nós entendermos o porquê são 4 evangelhos. O porquê? Por que não são 5, 6, 7? Por que são 4? Existem algumas respostas simples que nós podemos dar com relação a isso. Porque no tempo que os apóstolos vieram, existiam 4 grupos representativos do povo naquela época. O povo judeu, os romanos, os gregos e a igreja, que é um corpo formado por 3 grupos. Olha que interessante. Cada evangelista do Novo Testamento, ali dos evangelhos, escreveu para um desses grupos, adaptando a sua mensagem ao caráter e à necessidade e as ideias de cada um deles. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus como Messias, sabendo que os judeus aguardavam ansiosamente pela vinda dele, prometida no Antigo Testamento. Então você vai ver no livro de Mateus várias evidências e vários textos citados do Antigo Testamento mostrando que Jesus era o Messias, que estava sendo prometido no Antigo Testamento. Lucas já escreve para os gregos, um povo curto, cujo ideal era homem perfeito. Por isso, fez o seu livro focalizado se as pessoas conseguissem enxergar Cristo como uma expressão desse ideal. Olha que legal. Então, o livro de Lucas, ele vai mostrar o homem perfeito de Jesus Cristo, a parte humana, o homem que tem os ideais que os gregos naquela época consideravam essenciais para seguir, para ouvir um homem. Amém? Olha que interessante isso daí. Marcos descreve Cristo como o grande conquistador, poderoso, porque se dirigia a quem? Aos romanos, cujo ideal era poder e serviço. Então o livro de Marcos, você vai ver um livro extremamente dinâmico com relação a isso. Manifestação de poder, milagres. A maioria dos milagres acontece no livro de Marcos. Olha que legal. E João tinha em mente a necessidade dos cristãos menores de todas as nações. E então apresenta as verdades mais profundas com relação aos outros evangelhos, entre as quais os ensinamentos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então João vai apresentar muito. O próprio início do livro de João já mostra ali uma profundidade de quem era Jesus Cristo, da sua divindade e do próprio Espírito Santo. Olha que legal. Apesar dessas características individuais de cada evangelho, é muito importante eu e você lembrarmos que a mensagem dos evangelhos dirige à humanidade em geral, visto que os homens são os mesmos em todas as épocas, tá? Não é para a gente se apegar nisso e falar, já que é destinado aos romanos, então eu não vou ler. Não, é uma forma de nós entendermos o porquê aquele livro foi escrito daquela forma, o porquê naquele livro tem mais milagres, o porquê naquele livro aparece mais a humanidade de Jesus. É interessante isso, existe um porquê. Outro ponto também é que cada evangelho focaliza em um ângulo diferente. Mateus apresenta ele como rei, Marcos como conquistador e servo, Lucas como filho do homem e João como filho de Deus. Olha que legal.
É muito legal você aprender mais sobre a palavra, eu te incentivo a aprender mais. Os autores não procuravam produzir uma biografia completa de Cristo. Então, por isso que não fala da parte da infância, por isso que muitos assuntos eles foram realmente retirados. O próprio livro de João fala sobre isso. E Cristo levando o protagonismo de todo aqueles enredos, aquelas histórias contadas. E é muito importante nós considerarmos que a Bíblia, os evangelhos, eles levaram em consideração aquilo que era mais importante a ser colocado, aquilo que passaria de geração em geração e chegasse até os dias de hoje, 2025 anos depois. Eles escreviam e escolhiam os acontecimentos e discurso de acordo ali com que o Espírito Santo ia mostrando para eles, cada um dos autores dos evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinótipos. Por quê? Porque eles fornecem uma sinopse ou uma visão geral dos mesmos acontecimentos, porém de um plano diferente, porém de uma forma diferente de ver. Amém? Já o Evangelho de João foi escrito em base inteiramente diferente dos outros 3. Você pode notar que quando você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver histórias repetindo, só que de ângulos diferentes. É por causa disso. E isso tem um nome, eles são chamados sinótipos. Então, eu te convido a começar uma leitura dos evangelhos. Quero trazer mais informações. Não deixe de se inscrever no canal, mande para a pessoa que está iniciando agora no evangelho, mande para pessoas que estão ali, já tem um tempo de caminhada como cristão, mande para aqueles que não conhecem. Espero que esse conteúdo possa ter sido muito útil. Lembrando que esse conteúdo está também no Spotify em forma de áudio. Deus abençoe, até a próxima e que você tenha uma excelente leitura bíblica. Amém?